O apoio do presidente Bolsonaro a Paulo Guedes tranquilizou ontem o mercado, mas em termos práticos, o que isso significa no gerenciamento da economia? Denise Campos de Toledo, agora aqui com a gente ao vivo. Olha, Kalina, significa que voltamos até aquela preocupação com relação à questão fiscal. Havia um grande temor de abandono total à política de Paulo Guedes, com esse estímulo todo que se propunha no núcleo militar do governo aos investimentos em infraestrutura, utilizando inclusive recursos públicos, ou basicamente recursos públicos, e isso poderia criar uma perspectiva de longo prazo de afrouxamento com relação à meta fiscal, ajuste fiscal. Claro que agora não dá para pensar nisso, porque há necessidade de aumento de gastos, o governo revendo, inclusive, algumas despesas, tem programas sociais, tem necessidade de liberação de crédito para as empresas, enfim, é um momento ainda emergencial do país, inclusive do ponto de vista financeiro e econômico. Agora, passada a pandemia, o grande temor é que houvesse o comprometimento de despesas no longo prazo, que é o que aconteceria com programas aí de investimento em infraestrutura com recursos públicos. E agora Paulo Guedes reassume o controle dessa situação toda, ele garante que deve destinar mais recursos para investimentos em infraestrutura, obras inacabadas, são investimentos até importantes, que o governo consegue gastar sem que haja necessidade desse comprometimento de longo prazo, e também da agricultura, que são dois setores que estão indo bem, que podem ajudar na retomada da atividade. Infraestrutura é importante, investimentos nessa área são importantes, assim como no agronegócio, que está indo bem. Ele conseguiu aumento de safra, pode aumentar muito as exportações, se não houver muito ruído político por aí. Enfim, há uma demanda global por alimentos, por exemplo. Então, aí segue muito bem. Agora, a questão é que o presidente Bolsonaro deu esse endosso agora a Paulo Guedes, só que ele quer um plano que dê resultados em termos de retomada do crescimento. É importante para o presidente, deve ter sido um dos principais motivos dele ter rejeitado aquela ideia de isolamento mais radical, dele criticar muito essa postura, porque sabe das consequências para a economia. Então, ele quer algum plano que possa minimizar os efeitos a médio prazo e dar a sinalização de que a economia consegue crescer. Mas, por enquanto, o que se tem é esse compromisso com disciplina fiscal, que deve orientar, inclusive, as negociações com o Congresso, que Paulo Guedes já está conversando com o Davi Alcolumbre, que é relator agora daquele projeto de socorro aos estados. Os estados podem receber cerca de 50 bilhões através desse plano, só que a contrapartida seria assegurar os aumentos, reajustes e progressão de carreira dos servidores. Isso poderia assegurar uma economia de quase 180 bilhões até 2021, considerando União, estados e municípios. Então, teria esse compromisso, inclusive, com despesas mais à frente do funcionalismo, porque Paulo Guedes não quer cortar agora, não quer comprar essa briga, até porque ele diz que isso pode ajudar a alavancar também a economia, porque os servidores teriam poder de compra para ampliar o consumo depois que passar esse isolamento social, mas está colocada aí essa necessidade de se ter um pé lá no ajuste fiscal, por mais que haja afrouxamento no curto prazo. Denise, nesta terça-feira, como é que o mercado está se comportando? De novo, uma sinalização positiva. Nós temos as bolsas em alta no exterior, especialmente na Europa, na Ásia, o comportamento foi misto, todo mundo meio de olho nos balanços trimestrais, que começam a mostrar os reflexos da pandemia e do isolamento social. Por outro lado, há uma preocupação ainda com o petróleo, que continua em queda, tanto nos Estados Unidos como na Europa, problemas de lugar para estocar mesmo a produção, que está muito acima da demanda. Agora, por aqui, exatamente por essa abertura de alguns países, esse começo de flexibilização, nós temos o dólar em queda, cotado a R$ 5,59, abaixo dos 5,60, portanto, uma queda de 1,23% na abertura agora dos negócios. Obrigada, Denise. A gente volta a se falar amanhã.